Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez, no ano 12, ano 12, já estamos no ano 12, o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós vamos falar sobre um tema que se apresentou e eu acho muito oportuno. Até quando eu disse para o Jorge hoje, assim, o que nós vamos conversar, ele falou, poxa, será? Nós já não falamos disso, não sei o que, não é bem assim. Eu vou dizer por que esse tema se apresentou. Primeiro se apresenta, não é coisa da minha cabeça. E quando se apresenta, eu fico, pô, por que está apresentando de novo? Ou então aparecem uns nomes que eu nunca vi, e aí eu tenho que pesquisar e eu não sei por quê. Será que eu intuí errado? Eu já falei isso para vocês, não estou com vontade de ser repetitivo. Mas eu tenho combatido muito aqui, que já digo e reitero que de santo eu não tenho nada, de ascensionado eu não tenho nada, sou uma pessoa hipercomum, cheia de como é que é, nidanas, essas coisas todas aqui, então tá. Mas eu procuro, é difícil, procuro entrar na linha, como a gente diz, entender as coisas, me modificar, brigo comigo mesmo, tenho os meus conflitos, as minhas fraquezas perante as mudanças e tal, mas nós já falamos aqui, o tema de hoje, eu vou adiantar, é o que se apresentou assim, para todo o sempre. Não é nome de filme romântico, nem de drama, nem coisa nenhuma. Quando apareceu esse tema, para todo o sempre, envolve dois nomes aqui que os eubiotas, os esotéricos, os exotéricos, de outras linhas de pensamento, sempre usam muito. Falam muito sobre o todo, já fiz programa sobre o todo, já fiz programas sobre o sempre, programas únicos com o tema o todo, o sempre, o Atniatniatati, Satya Dharma, Satya Nasti Parudharma, um monte de coisa. Então hoje se apresentou e a gente percebe com o tempo que ainda não houve um entendimento. Isso é ideia minha. Se vocês entendem, desculpe, é erro meu. É que as pessoas falam sobre todo, né? O todo, o Atniatniatati, uno no todo e o todo no uno, né? A sensação de todo. Então, isso aqui eu acho que eu percebo que não sabem bem o que é esse todo. Falar é bonito, nossa, eu falo um monte de coisa. Falo coisa decorada, tudo isso aqui, e não sei nem do que eu estou falando. Já fiz isso muitas vezes. E tem também a questão do sempre. Fala-se do sempre. Quando eu apresentei aqui o trabalho que Jorge e eu tivemos o prazer de participar com o nosso querido amigo e irmão Alvim, quando ele fez a linguagem de criação, né, do sempre e tudo. Então todo mundo se entusiasmou e hoje ainda vejo nas comunidades, vejo aí nas nossas listas ali tudo. Que maravilha, depois que sempre a humanidade teve saúde perfeita e assim, e todo mundo começou a ter uma consciência do sempre. Ah, o sempre é maravilhoso, até sempre, feliz sempre que a gente diz aqui quando a gente acaba. Mas será que nós sabemos o que nós estamos falando? Então, quando se apresentou esse tema, eu falei, pô, será que o greguinho aqui está intuindo repetitivo ou tem alguma coisa isso? Então veio as duas coisas. E é isso que nós vamos procurar fazer hoje, que a gente não faz absolutamente nada, né, Jorge? A gente está aqui e vamos lá, como o Jorge diz, é surpresa. A maioria das vezes ele vem aqui sem saber o que ele vai falar, ou sobre o que nós vamos falar. Então nós vamos procurar hoje aprofundar essa temática. Vamos aprofundar, falar sobre o todo, tentar dar mais uma consciência, tentar dar mais elementos, mais ferramentas para que a gente possa ter ideia do que seja esse todo, a palavra todo, e também o que é esse sempre que a gente tem, essa atemporalidade. Porque todo mundo fala, não existe ontem, não existe amanhã, existe o agora. Outros tantos pensadores passaram por aqui. Então é isso que nós vamos tentar fazer. Gostaram do prólogo? Foi o programa inteiro, né? Mas tudo bem. E aí, Jorge, tudo bom? É só isso que nós vamos tentar fazer. Só isso, né? Agora há pouquinho, antes de a gente começar, ainda perguntei para ele, e ontem ainda falei assim, mas você não quer mudar de assunto? Né? Foi mesmo. Falei, não, negativo. É porque é um assunto... não é complexo, mas é extremamente abstrato. Extremamente abstrato. E é um bom exercício. Mas claro que é, mas se nós estamos aqui há 12 anos, nós não podemos ser hipócritas, primeira coisa. Estamos aqui há 12 anos, tentando, eu na qualidade de entrevistador, você na qualidade de instrutor,
Entrevistado, tá? Nós estamos querendo passar aqui, nós não podemos ser hipócritas, ficar passando... Instrutor ou professor. Então, o resto tudo é discípulo. Entendeu? Ficar passando coisas aí, falando sobre coisas que... Assim, eu vou começar... Vamos trazer coisas de ficção aqui, vamos ficar falando. Não, nós estamos aqui para mostrar e tentar dar esses elementos, tentar dar consciência. Eu aprendi muita coisa... e comento com as pessoas, poxa, nesses 12 anos aqui, fabulosas. Fabulosas. Se eu tivesse aprendido uma só, como você diz aí, que isso aí foi uma coisa que eu aprendi, né? Se eu tivesse aprendido uma coisa só nesses 12 anos, já valeu a pena. Uhum. É ou não é, pô? É. Então, fantástico. Eu tirei uns insights nesses 12 anos que eu tenho usado, e bacana, não é porque você falou, que eu já disse aqui. Eu só aceito para mim o que eu experiencio, o que eu sinto. O que você fala para mim e eu penso e eu reverbera em mim depois e eu experiencio aquilo, passa a ser meu também. Isso é para mana. Isso é para mana, para o humano, para tia. Não, isso é para mana. Isso é bacana. Essa é a única maneira de alterar a alma, é assim. Então isso é bacana. Então é uma... Quando eu te passei o tema ontem, você disse, pô, vamos falar, não, nós temos... Eu sinto essa necessidade, eu sei que é abstrato, mas nós temos que falar isso, porque nós não podemos ficar falando por aí. Tanto é que agora, alguns segundos antes de começar o programa, ainda falei para você se vira, vai perguntando, porque eu não sei o que você quer que eu fale, porque é um tema assim tão abrangente, tão oculto. Claro, né? Mas é e por isso mesmo. Tão abstrato que daí tem que ir devagar pelos caminhos para tentar criar uma imagem que seja visualizável e perceptível por vocês, por todos nós. Então, mas o tempo é certo e oportuno, porque, como eu disse, já falamos sobre o todo, já falamos sobre o sempre, já falamos sobre uma série de coisas. E hoje nós vamos dar mais corpo a essas questões. Nessa caminhada que daí você tem construído, Grego, desde o primeiro programa em 28 de setembro de 2005, né, que você me chamou para conversar. Então, você teria duas alternativas, né? A primeira é seguir uma ascendente. Então, você vê assim, se você pega um assunto que a gente conversou 10 anos atrás, e aí você já fez programa sobre esse assunto, ou a gente já conversou um pouco sobre aquele assunto, e depois você vê um programa passado 10 anos, ou 12, ou 5, ou 3, a gente aborda o mesmo assunto, mas sempre uma nota acima, sempre uma espiral acima. Uma casquinha da cebola tirada, né? A gente sempre foi numa ascendente. É isso aí. Na tentativa de repartir para que as pessoas se libertassem dessa maia, dessa dureza da vida, essas coisas assim, né? Mas tem o custo de escolher esse caminho, que é um caminho mais complexo, é um caminho que às vezes ele não é tão atrativo no mundo doido como a gente vive hoje, não é? É um caminho mais desgastante para se repartir. A verdade ela é sempre mais desgastante de ser repartida do que a mentira. Isso sempre foi assim, né? E o caminho, a alternativa a isso seria daí ficar chafurdando no astral e criar assuntos, né? Ou trazer pessoas, que eu sou uma das pessoas que você traz para conversar aqui no teu programa. Então, trazer pessoas que conversassem aquilo que é a moda, que é a tônica do dia, ou que atrai mais gente para assistir. Então, você trazer aqui, ou a pessoa filmou o cachorro acusando o outro cachorro, vai ter 20 milhões de views. Isso. Aí você traz o cachorro, o dono do cachorro, a pulga do cachorro, traz para cá, aí você tem 20 milhões de views. É uma alternativa para cair na vala comum, né, dos geradores de mais ignorância para a humanidade. Né? Aí ainda bem que você escolheu outro caminho, não é? Aí lógico que é mais complexo ir por esse caminho, por quê? Porque a gente, como está numa ascendente, toda ascendente ela tende ao abstrato, né? E aí a compreensão ela sempre assim, quanto mais abstrato, menor é a porção que eu consigo apanhar para iniciar o processo de compreensão. O contato, né, quanto mais alto é o conteúdo,
o primeiro contato ele sempre é mais tênue, sempre é mais sutil. Sim. Então, assim, é aquele negócio assim, se eu vou pegar um conhecimento do astral, eu tomo 20 litros d'água de uma bombona. Se eu pegar um conhecimento do abstrato, né, ou do búdico, aí é uma gota d'água. Então, essa relação é que estabelece o tipo de público que você tem e que você mantém até hoje, né? Isso é verdade, é um público seleto, é um público diferenciado, é um público que quer ouvir isso aqui. Eu fui nessa semana que passou, então encontrei as pessoas que eu estudei com elas na Universidade Federal quando eu fiz computação. Então nós entramos em 1977, eu entrei em fevereiro de 1977. Então daí fez 40 anos agora em fevereiro, né? E aí, 2 semanas atrás, então eles convidaram para a gente se reunir para comer lá uma salada, né? E tinha bicho morto, quem quer come, né? E aí uma das minhas colegas de escola, e aí nós estávamos em 8 pessoas, né? Daí ela disse, eu vejo você e aquele outro lá na TV, o grego. A TV é tua? Disse, não. O programa é teu? Disse, não, sou entrevistado. E o grego? Disse, o grego é meu amigo. Não entendo nada do que vocês falam, mas assisto sempre. Tá vendo? Parece o filho do Carvalho que também falou. Não entendo nada, mas eu gosto do que vocês falam. Eu rio muito com ela, né? Não, isso aí é um bom caminho. Se você não entende, mas você assiste, né? É porque isso ali para você já é quase uma necessidade. Quem tem que entender é a mente concreta. Assim, o aluno da iniciação é a alma, né? Mas antes que o aluno sente, a grande resistência é a mente concreta, ela que vai negar. Ela é terrível, a mente concreta. Porque quando você faz o primeiro contato baseado na empatia pelo assunto, né? Aí vem o primeiro feitor, né? Que é a mente concreta, e vai tentar desqualificar aquilo para te deixar numa zona de conforto. Porque o conhecimento novo ele é uma zona de desconforto para a mente concreta, porque ela não compreende. Daí já dentro do assunto, tem uma música de um conhecimento antigo, ele pegou e musicou uma estrofe, aí fala assim, a minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu. Por isso mesmo eu não confio nela, porque eu sou mais eu. É interessante. Veja, a mecânica de Manas, a mente concreta, só pensa aquilo que ela aprendeu. O que é? Ela usa para raciocinar, para estabelecer o Manel Tesselfares, o pesado, medido e contado, só aquilo que nela existe, né? E aí quando fala assim, eu só penso aquilo que ela aprendeu, por isso mesmo eu não confio nela, porque sou mais eu. Aí para falar dessa maneira tem que falar de fora da alma, né? De fora da mente concreta do astral. Aí já é eu superior falando. Eu superior falando, exatamente. Então, se chega conscientemente nesse ponto e daí compreender, né, e ter paciência com a nossa própria alma, com a nossa própria identidade, né? Aí então se está num ponto ótimo para ter uma vida muito produtiva no que diz respeito à iniciação. Então, isso é bacana, e o tema de hoje é exatamente para isso. Porque é um belo desafio. É um belo desafio, porque eu acho que as pessoas no fim vão agradecer, porque vai ter o que acrescentar. Então vamos começar de novo sobre a questão do todo. Como que alguém pode ter, e dentro desses 12 anos que nós estamos conversando sobre esses temas, como é que a gente pode falar mais uma vez sobre, vamos dar uma pincelada nova sobre o todo? O que é o todo? O todo eu não posso, quando a gente fala sobre a criação, sobre o Criador, quando a gente diz que quando antropomorfizaram a divindade, transformaram com o nome de Deus que estão dando, dizem assim, Deus está em tudo, em todo lugar. Então já se dá essa percepção desse todo, mas todo mundo acha que o todo é isso aqui. Isso aqui está naquele sofá, está na televisão, está na plantinha ali, está em mim, está em você e tal. Mas isso é da boca para fora, Jorge. É da boca para fora. Eu falo um monte de coisa aqui, eu sou papagaio de repetição. Eu ouço aqui, eu transmito lá, você acabou de dizer, né? A minha mente é aquilo que eu aprendi, ué.
Eu vou repetindo o que eu aprendi. O que eu não aprendi... Minha mente só sabe aquilo que ela aprendeu. Exatamente. É a música do Raul Seixas. O Maluco Beleza. É. Então, o que é o todo? Todo, o atniat niatati, o uno no todo e o todo no uno. Pô, que bonita frase, né? Atniat niatati, que eu não tô falando sânscrito, estou falando agartino. Isso é agartino. É agartino. Pô, e aí, que você está falando agartino? Você sabe o que você está falando? Não sei. É bonito, atniat niatati, eu sei falar agartino. Mas o que é isso? O uno no todo e o todo no uno. Mas o que é isso? Ah, eu estou em você está em mim. Sei lá. E é assim. Então vamos lá. Olha, o rojão é seu. Sim, eu acendi e dou agora na tua agora pega o rojão. Pega e corre. Corre, sai correndo. Aí vamos lá. Você captou o espírito, né? É isso que eu quero. Eu também quero reforçar. Você viaja sempre de avião, né? Hã? Você viaja sempre de avião, né? A maneira de entender, a primeira maneira de compreender ou de entender esse conceito, dá para fazer uma analogia com uma viagem de avião. Você está sozinho no teu quarto, você só vê você e tua traquinária. As traquinárias que cada um tem na vida. Você sai do teu quarto, você está na casa, tem mais alguns no teu entorno, mas também fazem parte da tua vida imediata, né? Você sai da tua casa, vai descer no teu edifício, já tem mais um grupo de pessoas. Aí você pega esse trânsito horroroso até o aeroporto, né? Quando você fala em Garrafanópolis. Garrafanópolis, então você pega esse trânsito horroroso e aí então você vai passar por mais uma série de pessoas, né? Então você está transitando na multiplicidade. E você não consegue compreender esse processo porque você só consegue estar em um lugar a cada vez. Ou você está no teu quarto, ou na tua sala, ou no teu condomínio, ou no carro andando, até que você chega no aeroporto. Aí você pega o avião. Quando você decola, você já começa a ver a cidade do alto como se fosse uma coisa só. Verdade. Se você vai, não em velocidade daqui para o Rio, mas você vai num voo, uma altura de cruzeiro de um voo transatlântico, né, e está passando em cima de um país, aí você vê um estado inteiro, o país inteiro como se fosse uma coisa só. A analogia é essa. Para que eu consiga me sentir um com todos, eu preciso olhar cada vez mais de cima. Quanto mais de baixo eu olhar, mais eu vou ver como uma coisa só. Eu não consigo daqui ver a cidade toda, aí eu preciso subir. Aí não consigo dessa altura ver o estado todo, eu tenho que subir. Aí chega um ponto em que eu não vejo mais o planeta, eu vejo todo, chega um ponto eu vejo todo o sistema, chega um ponto em que daí eu não vejo nada, e no momento em que eu não ver mais nada, então eu estou vendo tudo. Que é como é Shambhala. Shambhala é a noite eterna. Eu fiz 2 comentários e vou repetir. As pessoas que nos assistem lembram. Eu já disse para você que toda vez que eu vou, né, que eu estou lá em cima, eu me desassocio daqui de baixo. É interessante. Normal. Eu me desassocio. Eu sei que lá embaixo tem gente, tem casa, mas eu me desassocio. Até porque, então, você fala que a gente fala que vai viajar, tem 2 fatores aí. Um tem a questão da velocidade de deslocamento, que tem a ver intimamente com o assunto que a gente está conversando. E outra é a questão de você se mover do lugar onde você está. O que a gente tem que entender é que o mundo físico, ele está dentro do astral, não é o contrário. Isso. Né? O livro que eu estou lendo fala muito bem disso. O mundo físico ele está dentro do astral, né? E aí o mundo astral ele vai estar dentro do mental, o mental vai estar dentro do mental abstrato, parte de cima, Isso. o mental abstrato dentro de Buda, até que tudo está dentro de uma única coisa. Que coisa? Isso é um outro aspecto do todo, que é a própria divindade. Então, na medida em que eu consigo me distanciar da análise unitária, eu consigo chegar próximo da compreensão do que seja o conjunto das coisas. Quando você vai viajar com relação ao astral, mesmo o físico estando dentro do astral, quando você se move, muitas das coisas da vida de cada um de nós, elas são tão densas e estão tão ancoradas, que elas ficam ancoradas no local onde karmicamente estão se desenrolando. Então você viaja só, eu vou viajar para me afastar dos meus problemas. É verdade.
Então esse é um dos aspectos que dá uma sensação de leveza ou de liberdade, é esse deslocamento com relação ao foco onde se desenrola a tua vida atual, né? Por isso da questão daí do viajar, você sente essa dissociação e esse bem-estar. Não, mas a própria distância, quer dizer, aquilo que você falou bem, quanto mais eu subo, mais eu me distancio disso aqui. E eu tive uma vez, eu contei aqui também um sonho, sei lá se foi sonho, se foi desdobramento, não importa, onde eu era olhos, era só olhos, e eu viajava por aí, eu não sentia nem vento, não sentia nada, era o silêncio, eu era. Você sabe o que é eu era? Eu era aquilo lá. Então, sabe, aí eu acho que aquilo deve ser o... Tatuando-se, eu sou ele. Então, são essas coisas, mas eu tive a minha experiência e cada um tem a gente sua. já conversou, né, de Buda quando ele entrava em estado de contemplação, o nirvana, o que seja, na volta dele não sabia distinguir o que era quem era gente, quem era animal, quem era mineral. Tem razão, ele tinha um hiato ali. Abraçava todo mundo e amava a todos, né? Por quê? Porque se perde a capacidade de individualizar os entes viventes. Esse choque, esse retorno aí é meio ruim, é meio... Não, talvez seja o grande desafio da iniciação, você ir e voltar a cada dia. Olha... Porque... o que é possível e factível, pelo que eu sei, né? Lógico. Lógico não, pô. Mas eu estou sabendo que é. Lógico. Que delícia seria, né? Você poder fazer isso. Ir e voltar todo dia ali, pô. Bom, ele está rindo aqui, mas tem gente que vai e volta sem consciência, o que é pior ainda, né? A maioria de nós faz isso, não sei. Mas e se aplica essa questão, né, da continuação da noite após o sono, ou em vigília mesmo, se queira, mas também o vir simbólico, que assim, você passa a desenvolver uma maneira tão sui generis, tão diferente de ver a vida, que se você não tomar o necessário e devido cuidado, a vida como ela é vivida no hoje, no dia a dia, ela passa a ser um foco de antipatia. Você passa a rejeitar aquela vida. E aí esse é um grande embate, porque daí a iniciação fora do circuito da vida, como hoje ela se apresenta, ela não tem sentido. Tanto é que um fenômeno, que cada um dá a sua explicação, que é quando a pessoa está no Near Death Experience, experiência próxima da morte, e que as pessoas se veem num tubo de luz, ou sei lá onde for, e para onde elas vão, todas elas, impreterivelmente, sem exceção, elas dizem que não gostariam de voltar de onde estavam. Certo? Então alguma coisa tem. É que você falou do bem-estar. Esse entrepostozinho do pós-morte, né, é o descanso em paz. Agora, se ela ficasse mais alguns dias, daí ela ia acordar no seu próprio mundo. Aí pode ser que ela quisesse voltar para tentar corrigir algumas coisas. Bom, aí sim, tá. Né? Não tem ainda a consciência, né? Então, não, mas... porque está na época do sono, que é aquele torpor, assim, esse estado, o pós-morte em direção ao sono, assim, sabe aquele dia, assim, de temperatura amena, que daí você comeu uma boa refeição, e daí você senta para apreciar uma paisagem. Nossa. E aí começa a vir aquela sonolência, aquele torpor assim, mas fica naquele meio estado assim, sabe, de contemplação. Isso aí é o pós-morte, independente do que seja a criatura, esse é o pós-morte, e aí tem o sono em seguida. Depois não, aí quando você acorda, daí a coisa pega, daí cada um tem que dar conta do seu próprio mundo. E o interessante é que dizem que isso aí não tem... Isso que nós estamos falando do todo, e é exatamente isso, né? Essas divisões é a nossa mente racional que coloca, né? Essas divisões... de quê? De tudo. Isso aqui que nós estamos falando, eu estou vivo, eu estou morto, porque isso aqui são estados quando aqui, porque... Quando a pessoa morre... Só muda alguma coisa, não, só quando isso. a pessoa morre, a única coisa que vai para um lugar diferente é o corpo físico. Isso, vai voltar para se transformar. Quando a pessoa morre, ela não vai para nenhum lugar, ela fica exatamente onde ela está,
só que o corpo físico dela se desagrega e ela já não age mais no plano mais denso. Mas assim, para onde vai o astral da pessoa quando ela morre? Para o lugar onde ele está. Para onde vai o mental da pessoa quando ela morre? Para o lugar onde ele está. Para onde vai a alma da pessoa quando ela morre? Para o lugar onde ela construiu, onde ela vive hoje. Podemos dizer que vai para o todo? Por todo, porque tudo... Mas, lógico, em camadas, né? Claro, então, mas faz parte. Tem um processo, mas ó, é porque a gente já vive no todo. Você tem um conceito do Paracelso, chama de caos. Né? Para o peixe, o caos é a água. Caos, não caos de desorganização, caos cosmos, né? Que assim, é o meio. Então, para o peixe, né, o caos, né, é a água. Para a minhoca, o caos é a terra. Para o pássaro, o caos é a água. Então, o caos é aquela matéria que para o outro é matéria densa, mas que para você é o meio onde você vive. Né? A gente falou um dia, você pergunta para um elemental da terra, um gnomo, um duende, ou o que seja, como é que você passa através da terra? Aí ele vai te perguntar, terra? O que é terra? Não sei o que é isso. Isso aí. Né? Quando ele sai da terra, é o equivalente a gente sair para a água, porque o ar não é o caos dele, ele transita também. A mesma coisa com relação a qualquer elemental. E aí, qual é o caos, né, do ser humano? É o ar. Né? Assim, o ar, ele é só uma matéria no qual a gente está imerso e vive, e dela se nutre em termos de vitalidade, mas também a gente se nutre do que provém dos caos anteriores, tanto que a água gera como o que a terra gera, esse tipo de coisa assim. Partindo desse princípio grego, não existe vazio. O vazio não existe. Não, o vazio, assim, ele é o conceito humano que mais atrapalha a compreensão do invisível. Essa é a primeira coisa. E o segundo conceito humano que mais atrapalha a compreensão do invisível é o próprio conceito de invisível. Porque a gente considera como invisível tudo aquilo que eu não vejo. Mas ele existe. Então, fechei os olhos. Acabou. Você, para mim, está invisível. Mas eu estou aqui, está aqui. Você existe. Isso aí. É bem isso. Você existe. Então, esse conceito de invisível, né? E o conceito de vazio é que são, talvez, assim, é a grande porta inicial que o ser humano tem que abrir para começar a andar em direção a compreender as coisas. Esse processo de compreensão se chama iniciação. O mundo onde a gente vive, e aí o mundo onde a gente vive tem o nosso próprio mundo, que é o mundo Terra com um céu específico que nos compete, né? Mas se a gente quiser considerar o universo como um todo, ele em si é uma bola de matéria. Tudo é matéria. Não, ele é uma bola de matéria. Não tem espaço livre. Espaço vazio. Não existe espaço vazio. Isso é incrível. Se você pegar uma partícula subatômica, mesmo assim um quarto que seja, mesmo assim aquele espaço vazio está preenchido com os seres que habitam o mundo seguinte. Assim, qualquer espaço vazio de matéria física está preenchido com o vital. Qualquer espaço vazio de vital preenchido com astral. Qualquer espaço vazio de astral com mental. E assim vai até o umbigo da própria existência, a própria matéria. Então, quando eu vou, eu sair daqui agora e vou andar na rua, eu vou andar através da matéria. Eu ando na matéria. Eu respiro a matéria. Eu vejo através da matéria. Por que eu não consigo ver através da porta? As pessoas não veem através da porta porque não querem. Porque a matéria que está aqui é exatamente a matéria que está depois da porta, e a matéria que compõe esse processo todo é a própria porta, só organizada de maneira diferente. E o que é organizar aquela porta de metal? É pegar o metal mineral, dar um influxo evolucional nele, processar, dar uma forma temporária. E qual é a diferença dele para o meio? Nenhuma. Os vazios dele são os vazios do ar que a gente respira, do plano onde eu vejo. São os vazios do nosso corpo, os vazios da nossa alma. Então, a coisa como um contexto, ela é uma só.
É assim, é um conglomerado de matéria evoluindo, né? Então, isso é substância, isso é o universo. O que acontece é que daí nessa substância, nessa matéria que compõe o conceito de todo, há um influxo organizacional. Aí então é o que se chama de espírito. Então, o espírito organizando a matéria. De que maneira? Uma consciência específica para a partícula subatômica, para o átomo, para um trute, para um mineral, para um vegetal, para um animal, para um hominal, para um deva. Não interessa para quem seja, há uma matéria e há um influxo organizador. Não é? E aí isso vale de Shambhala ao recém-passado para um estágio primário de matéria. Isso é igualzinho. Sim. Esse é o conceito de matéria. Se a gente conseguir compreender esse conceito que a gente transita, né, no mundo, como o peixe transita na água, como qualquer ente que vive na Terra transita na Terra, né, a gente começa a compreender a relatividade da individualização, aquela questão do sair, conseguir decolar um pouquinho e ver que na verdade é uma coisa só. Então, isso é essencialmente necessário, estritamente necessário, muito necessário, para quê? Para que eu consiga compreender o conceito de substância. Você falou tudo quando você disse que não existe o vazio. Não. Quando você disse que não existe o vazio, aí vai fazer com que a pessoa pense que o que ela está pensando que é vazio porque está preenchido de alguma coisa. Me fala assim, como é que o som vai se propagar? O som se propaga a 360 metros por segundo. Ondas. Por onda, aquela onda vem e aí vai imprimir, ou causar impressões elétricas no meu tímpano, que daí vai ir para o sistema nervoso e vai traduzir como imagem, chega e tá. Como é que se propaga? Se propaga no ar. E a visão? Como é que eu vejo a porta? Como é que a imagem da porta chega? Não existe magia, não nesse sentido. Então, para que a visão de alguma coisa ela chegue? Porque o aparelho auditivo funciona exatamente igual o aparelho de visualização, o olfativo. Exatamente igual. Então, a coisa em si, ela tem que se mover até o meu aparelho para que ele transforme e dê isso para Manas. Processe aquilo lá, né? Dê isso para Manas em forma de imagem. Isso. E aí Manas vai fazer as associações que tem aí em mim para eu tecer um conceito e então... Aí devolver. É incrível, né? Shinane Andriani, maneira de captar o meio. Carmen Andriani, maneira de interagir com o meio. E como é que então a visão vai interagir? Tejas Tattva. Aí então eu moldo a imagem, aquela imagem se projeta através com o tato luminífero e vem e é traduzida. Se houvesse um vazio, nada, não existe. Não tem como. Não tem como, exatamente. Não existe. Então, esse é o conceito de todo substância. Né? Daí também que, desculpe interromper, mas é que você se apresenta a tal da história do Big Bang. Só pode explodir alguma coisa se existir alguma coisa para explodir, caramba. Aí já não era mais o imanifestado, né? Sabe? Então, quer dizer, já existia matéria para acontecer essa grande explosão. É que a ciência, ela faz assim... Ela tenta explicar da forma... Sim, tem que ter muita paciência, né? Porque a ciência, do ponto de vista de conhecimento iniciático, né, ainda é uma criança em processo de aprendizado. Sim. Então tem que ter paciência e deixar que ela faça as próprias experiências, que ela erre, depois tente acertar, e com isso a humanidade vai caminhando. Mas não é por aí. Né? Claro que não. A compreensão não é por aí. Há uma expansão nessa delimitação do que vai vir a ser a matéria. Ela antecede a própria essência da matéria. Então, um tato só delimita. Depois a coisa é construída em camadas. Todos os tatos, cada um vai e se expande e se contrai, e uma parte dele se contrai, se transformando no seguinte, a partir da caixa tato. Então, assim que é construído o universo, assim que é construído o sistema, a matéria, e não tem nada a ver com Deus foi comemorar o aniversário, explodiu uma bombinha, e aquilo era matéria, e aquilo continua se expandindo. Porque o próprio conceito de infinito, ele é humano, né? O infinito de verdade não existe, né? Porque para existir o infinito de verdade, então deveria existir e se expandindo um lugar vazio onde alguma coisa se expande.
E se existe o infinito, esse infinito como matéria... Não teria nexo, né? Porque o infinito ele tem que ser um lugar, né? Sim, claro. Então para esse lugar existir, ele tem que estar inserido em um outro contexto. Então o infinito existe dentro de um outro contexto que daí não é o infinito, ou é o sobre-infinito. Mesmo os conceitos de Atman, Budi, Manas, eles têm Brahma, Para-Brahma, essas coisas assim, que estão sempre um passo além, chega um ponto em que você chega aquele umbigo onde termina a manifestação e começa o imanifestado. Aí é um outro conceito. Mas o conceito de todo, a gente tem que então, para tentar conseguir compreender, circunscrever no todo manifesto, que é a questão da matéria. Essa matéria manifesta, esse todo, né? Então ela tem um tempo de existência, tem um processo de existência, né? E esse processo de existência, no momento atual de evolução, e analisando a partir do nosso mundo, no nosso sistema de evolução, no quarto sistema, então ele passa por 3 características que compõem essa substância onde vai se processar toda a evolução. Esse saco de substância que não existe o vazio. E essas características são o tempo, o espaço, o conceito de espaço ele tem que existir com substância, e o conceito de movimento, né? E os 3 são associados, né? Porque assim, para existir movimento tem que haver movimento em espaço. Para haver movimento no espaço, esse movimento ele consome tempo. O próprio deslocamento através do espaço, né? Não do espaço usual, Sim. mas do espaço como um todo, né? Ele usa o conceito de tempo, então assim, há tantos anos-luz, então usa o tempo baseado com a velocidade para medir distância. Mas isso tudo porque a gente não tem a consciência do todo ainda, porque quando a gente tem, não precisa de medir o quê? O todo não é imensurável. Eu sei, mas isso é a compreensão que exatamente. a gente deseja que a humanidade venha. Exato, é esse o objetivo. Esse é o objetivo. Que você veja como assim, romper essa limitação da medição desses parâmetros aí, primeiro através da compreensão, né, Jorge? Não, primeiro e último, a única maneira de compreender e de ver a vida e compreender o universo e compreender a si mesmo é através do conhecimento. Você tem que compreender, você tem que, como você falou assim, não, você pode falar o que você quiser, mas aquilo que daí bate na minha alma e tal, aquilo então eu acredito. É o Pramana. Sim. Pramana para os manos, para todo mundo, para a comunidade toda. A comunidade toda. Então o Pramana o que é? É quando você consegue projetar a tua mente naquele lugar onde está o conhecimento, independente de se aqui nos confins do universo manifesto, né, ou no imanifestado, dependendo daí da cabeça de cada um, e você então se projeta e começa a vibrar na altura onde está o conhecimento, e aquele conhecimento então se reflete lá na tua alma onde você está. Então você fica fazendo uma tessitura entre o visível e o invisível, entre o manifestado e o manifestado, entre o conhecimento e a ignorância, entre o amor e o ódio, entre o divino e o humano. Isso é o trabalho do discípulo, esse é o caminho da humanidade. É fazer uma tessitura para quê? Para que o invisível se torne visível. A vida ela é só para isso. No momento em que daí você apreende um conceito que faz com que a tua alma mude, e você fala assim, não, mudei para melhor. Mudar para melhor o que é? Você veio com um universo próprio para resolver, circunscrito pelo teu ovo áurico, que é um universo individualizado. Isso. E aí ali dentro a coisa pega para todo mundo, Skanda e Nidana todo mundo tem. Quando se não, eu consegui melhorar, eu melhorei muito com relação ao que eu era há 30 anos atrás, significa o seguinte, que você deu conta de resolver o teu universo. Só que para dar conta de resolver o teu universo, você tem que fazer com que partes do universo desconhecido para o teu viessem a fazer parte desse. Então essa matéria bruta que existia em cada um de nós como Nidana, como coisa a ser resolvida, hoje ela tem consciência. O que aconteceu? Ela já está ligada a um futuro. É assim que se constrói o futuro da humanidade. Um a um, pessoa a pessoa, um ser humano cada vez. Um ser humano a cada vez, mas é importante a gente colocar que cada experiência individual reverbera no todo, para o bem e para o todo. Lógico. Quer dizer, todo mundo que vir após nós, vamos dizer, eles estão vindo com as nossas experiências. Não, quem vier após a nossa vida
eles vão existir no solo que nós deixamos. Exato. Vão respirar o ar que nós produzimos. Sim, mas a nossa experiência está lá também. Lógico que sim. Isso que é bacana. Não, então... a experiência que, por exemplo, assim, até a gente fez uma escrita esses dias lá, né? O somatório da alma dos cidadãos que compõem um país é que formam a nação daquele país. Isso. A nação tá aí, é o somatório das almas. O quanto cada um ama o seu país é que dá a fortaleza da nação. A nação só existe como substrato do amor que cada um dos seus tem por ela mesma. Existe nação que é muito amada e aí então ela é forte, tem tradição, ajudou no processo, né? E tem nação que é odiada até pelos seus, e em si ela é órfã, porque ela não tem nem filhos, nem pai. E a alma dessa nação, ela cria uma ambiência para que aquelas existências mais densas, que precisam de um lugar, de um ambiente adequado, para continuar fazendo a porcaria que vieram fazendo sempre em outras existências, nasçam ali. Então é um processo de ou construção ou de degradação. A construção de cada um, o bem, o bom e o belo que cada um faz, é o bem, o bom e o belo da nação e da humanidade, que o processo é exatamente o mesmo, né? E o contrário, o mal com L, mal com o e o feio de cada um, é o futuro, né, da desagregação, da desconstrução, né, do sentimento pátrio, sentimento de nação, fazendo com que seja uma nação órfã de ninguém, e para cá venham todos os párias, todos os, assim, aqueles que não se enquadram a famosa em lei da atração, né? Perfeitamente, é assim que funciona. Então, o trabalho que se faz na alma, que cada um faz na sua própria alma, em fazer essa tessitura, em escala se faz na nação, se faz na humanidade, e isso aí, com um termo que você usa muito, que é reverbera, isso se projeta, né? E o professor Henrique de Souza, ele fala, é um pensamento altruísta e generoso, ele concorre para o benefício não só de quem o cria, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Isso, exato. Né? É porque, como eu estou no plano mais denso, eu vou e eu engendro um pensamento ou uma emoção, esse pensamento engendrado, ele se propaga, né, como se fosse um deva, ou é um deva, e ele atinge todo o meio que me dá origem. Então eu consigo propagar no astral da humanidade um sentimento de bem, de bom e de belo, né? E a contrapartida é verdadeira. Mas é isso, exatamente isso. É isso que a gente quer reforçar. Para você ter consciência de que você, embora seja uma individualidade, vendo com a mente concreta, o que você faz reverbera no todo, no todo, no todo. Qualquer coisa que a gente faz influencia o todo, por incrível, mais incrível que isso possa parecer, porque a nossa mente é crítica, a nossa mente é concreta. Como é que esse cara está falando? O que eu faço é problema meu, não acontece em lugar. Estamos todos fechados num container. É, isso aí. E aí, um muito malvado disse assim, eu vou pegar e vou puxar o pino dessa bomba de fumaça para fazer com que todos fiquem intoxicados. Só que é o seguinte, né? Ele está lá dentro. Ele está lá dentro do container também, exato. Assim que é o mundo, assim que é a nação. Boa analogia. Né? Não tem como fugir, porque daí hoje, então, você vai e prejudica a tua nação e você daí tem algum benefício. Ou você rouba, se apropria, você como um vassalo exemplar, você serve aos teus senhores, você engana, mata, né? Tudo que você faz você pensa assim, de errado. Não, mas isso aí é só para os outros. Não, é que assim, o container está fechado, camarada. E o container, ele contém o corpo, né, físico, vital e a alma. Não tem para onde ir. Porque o astral da Terra, ele encapsula todos os seres humanos. A alma da Terra é o somatório da alma dos seres humanos. Então não tem para onde correr. Não. Você vai também ficar com o olho ardido e tossir junto com todo mundo, né? E como ainda você está com aquela coisa na mão, você vai ter um pezinho adicional ainda para sobrar mais para você. Não tem como. Ou se compreende esse conceito de todo, de matéria, que assim, não existe vazio, não existe o lá, nada. Isso assim, é que não dá para abrir a cabeça das pessoas e botar a compreensão, porque cada um tem que fazer por si. Tem até aquela que colocam muito na internet, e eu gosto de usar bastante, né, que você pega um vidro, enche aquele vidro de pedrinhas, né?
Tá cheio, não cabe mais nada? Cabe. Você coloca areia lá dentro, a areia coube tudo onde não cabia mais nada. Tá cheio? Tá cheio. Aí você pega e coloca água. Coloca água e cabe toda a água que você coloca. E mesmo assim você vai colocando coisas. Depois você coloca gás, você coloca uma série de coisas. E onde parecia que estava vazio, não está vazio nada. Se você coloca aquilo no microscópio, você vai ver que tem espaço que não acaba mais. Então realmente o vazio não existe. Não existe. Isso que a gente está falando só do mundo físico. Do mundo né? físico, exato. Se você pega o vital, o astral, mente concreta, aí Me dizem que tá... assim, aí dentro de cada vazio onde a gente pensa que existe... Nós temos o nosso conceito de vazio, né? Onde a gente vê os espaços vazios são os outros mundos todos que existem. Então a gente pensa assim, puxa, mas eu queria me elevar, eu queria ter um estado de consciência de mente abstrata para ver o mundo abstrato, para ver o mundo búdico. Não vê porque não quer, né? Não vê porque não quer. O incrível é isso, não vê porque não quer. E não vê, e esquece o seguinte, é que a gente está vivendo hoje, ao mesmo tempo, no mundo físico, no vital, no astral, no concreto, no abstrato, no búdico, no átmico. É uma unidade só. A gente escolhe onde quer. Então, esse é o conceito de todo. E o conceito de sempre, né? Eu acho que o todo ficou... Já vai dar para pensar mais um pouquinho. Recomendo que assista de novo o programa do O Todo, né? E depois assiste esse aqui também. Mas a gente vamos falar sobre o sempre e complementando com relação ao todo. Vamos lá, o sempre agora. Tem um conceito. Então, a substância, ela vai se reger pelo tempo, pelo espaço e pelo movimento. Isso são as características desse mundo que a gente vive hoje, né? Só que o conceito de tempo, espaço e movimento, ele existe também nos mundos invisíveis. Também no vital, também no astral, também no mundo mental, também na mente abstrata, né? E também nos mundos superiores. O que muda é a abrangência do processo. Então, sim, se eu crio um pensamento mais denso, ele vai agir no meu entorno com resultado imediato, uma parte das vezes negativo para quem o cria, né? Porque quanto mais intenso o filho, mais revoltado ele é porque tem menos consciência, né? E quanto mais abstrato, maior é a distância, maior é a penetração dele dentro do plano que vai lhe dar origem. Em todos os outros planos, o conceito permanece o mesmo. Quer ver, por exemplo, assim? Então tem uma voz em sânscrito que chama Truti, a gente conversou aqui, né? Uma vez, Truti é uma unidade de tempo, Truti, T-U-R-T-I, ou T-U-R-T-T-I, né, em sânscrito. Então, o Truti, ele é 1 sobre 185 de segundos, né? Então dá 0,67 centésimos de milésimos de segundo. Essa unidade, dentro da Gupta Vidya, dentro da organização, né, no conceito que chama de tempo na matéria, então essa é a menor unidade possível de ser utilizada, que é o Truti, né? E o conceito de tempo que a gente tem sempre é baseado em movimento. Então é o Sol se movimentando, a galáxia se movimentando, esse tipo de coisa. Só que daí, conceitualmente, na sua origem, o Truti, como conceito de tempo, ele também é usado como medida de espaço. Um Truti, medida de espaço, é a distância que o Sol percorre na matéria durante um Truti de tempo. Então, quanto é que é um Truti de espaço? É o quanto o Sol andou carregando toda essa traquinália, que somos nós, né? Durante 1 sobre 165 segundos. Então, quantos mil quilômetros ele andou nesse pedaço, esse espaço de universo, aquilo é um Truti de espaço. Só que daí dentro desse Truti de espaço, né, aí cada uma das partículas que formam o próprio espaço também é chamado de Truti, né? E aí tem uma característica muito interessante e que diferencia que cada partícula do universo manifesto ela é diferenciada, não existe duas iguais. E a diferença de uma partícula com relação à outra, ela se dá
pela distância dela com relação ao ponto de origem, né? E pelo ângulo de inclinação dela com relação ao ponto de origem. Então, qual é que é a minha diferença para você? É o meu ângulo com relação à minha origem e o... Deixa eu explicar como é que eu posso explicar melhor. Assim, é o ângulo com relação à minha origem e a distância que eu estou da minha origem. O ângulo com relação à origem e a distância que eu estou da origem, ela define a velocidade com a qual eu giro. A velocidade com a qual eu giro é o mundo onde eu estou. E daí esse conceito, ele se aplica para assim, então a gente respira, né? Então respiramos prana, e dentro do próprio prana vai agir o conceito de truti, né? E a gente respira, né? Inspira, e em seguida tem o impulso de expirar. Esse inspirar e o expirar, né, é o primeiro movimento de um truti. Então o truti de matéria, veja que a gente está conversando É complicado. da rebibela da parafusoca, né? Complicado. Mas Tudo bem, vamos lá. Então, veja que o truti de matéria, ele sofre um influxo de vinda e de volta a cada truti de tempo. Então, a cada 185 de segundos, esse truti de matéria tem um influxo de ida e volta que, por exemplo, no nosso caso, é o que nos dá o conceito de inspiração e expiração. Isso é o que faz se mover e manter em fluxo as energias no universo inteiro. Cada um truti, ele em si é o reflexo, essa é a coisa interessante, ele em si é o reflexo exato, né, de toda a matéria manifesta, porque ele em si também é toda a matéria manifesta. Da mesma forma, o ser humano, ele em si é um reflexo de quê? Da própria divindade existindo. Por quê? Porque toda a divindade existindo, nele está representada em maior ou menor escala. Verdade. Nesse processo, então, de movimento da matéria, né, dentro desse conceito de substância mais abrangente, aí vem aquela questão do quando para isso? Quando termina isso? E se cria o conceito de tempo. Tempos, tempos é aquilo que é a medição, aquilo que assim é o próximo do sim. Tem duas abordagens para o tempo grego. Uma vem da raiz sânscrita chamada tan, onde o tempo que a gente concebe, ele é um corte na eternidade. E tem um complemento de significado, onde daí o tempo vem da raiz do proto-indo-europeu, temp, TMP, que significa expansão com flexibilidade. Então, o tempo é a expansão da matéria sobre si mesmo, né? E ela tem um tempo, tem um período onde esse processo termina. O conceito de infinito, infinitos, ele é aquilo que não tem limite, que não tem fronteira. Então, o conceito de infinito, ele é o que ele é. Ele é um conceito humano, porque cosmicamente não tem como existir o conceito de infinito. Porque para que o conceito de infinito existisse, o sempre deveria ser a matéria. E devia ter limitação. Devia ter isso aí. Então, não existe uma fronteira, não existe um não fronteira de matéria. E dentro desse conceito de infinito, então vem o conceito de eterno, de onde deriva depois o sempre, que o eterno é aquilo que assim, não tem início nem fim de dias, não é? Mas na manifestação, na questão humana, o próprio conceito de eterno não existe, porque tudo tem um tempo para existir. O sistema de evolução, a vida, as nações, os continentes, os oceanos, os entes, né, os homens, os anjos, os deuses, Agartha, Shambhala, porque
porque a agartha é só o que eles chamam de superfície, temporariamente está dentro, mas volta para a superfície agora nesse processo está acontecendo. Shambhala é um núcleo que dá a diretiva evolucional para cada planeta. Quando termina o ciclo de evolução, deixa de existir. Tudo tem um tempo. Né? O conceito de eterno não existe. Eterno é só o influxo que vai organizar para que essa evolução aconteça. E aí vem um conceito muito interessante, que é dá o título para a nossa conversa, que é o sempre. Né? O sempre é aquilo que se coloca acima do eterno. Acima do eterno. Porque o eterno é o conceito humano. E o eterno, ele tem um início e tem um fim. Não, eterno em si não existe, a não ser que eu queira chamar de eterno o imanifestado. Mas aí é outra história. É outra coisa, são a palavras diferentes. A gente está falando da manifestação. Isso. Na manifestação, no universo manifesto, ou nos universos manifestos, né, independente de quem seja Brahma, os Elohim, dependendo da crença de cada um, dos deuses de cada um, não interessa quem seja, e mesmo os Bodhisattvas, Budas, Avataras, Manus, todos esses têm um tempo, né, de trabalho na matéria e depois se recolhem ao manifestado. Então, na matéria manifesta, no todo, o conceito de eterno não existe. Tá. Na matéria manifesta, no todo, o conceito de infinito não existe. Por quê? Porque ele é circunscrito, não é? Quando a gente fala de sempre, né, e aí é um conceito muito interessante, porque ele nos permite fazer uma análise e fazer uma criação, e isso é uma coisa intrigante, e por isso é uma linguagem de construção, fora do próprio contexto da manifestação da matéria. Quando você diz, eu sempre fiz isso, você pode estar se referindo à tua rotina diária. Não, eu sempre dei bom dia quando eu entro no elevador. Isso é uma coisa. Só que cada conceito que se cria, ele vai existir em todos os planos possíveis da manifestação da matéria. Então, o sempre você pode usar para um hábito que você tenha no relacionamento com as pessoas, ou para um conceito que você crie de maneira abstrata para ele suplantar o próprio conceito da matéria. Então, existe um conceito que chama espaço com limites. Espaço com limite é a manifestação. Espaço sem limites é o que antecede a manifestação, né? E aí, quando você vai falar sobre o sempre, mas com consciência do que você está gerando, daí você passa a criar naquela fronteira do espaço com limites, com espaço sem limite, e criando de uma posição que só a própria divindade poderia criar a partir do seu estado de consciência. Daí a importância de se saber o que está se falando, cara. Sim, mas é que assim... Essa que é a questão. Não, mas a gente volta ao que a gente sempre fala, que é necessário ter paciência. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é preferível que se fale sobre o sempre, ainda sem compreendê-lo totalmente, mas buscando a direção do que não se fala nunca, porque em se pensando nisso, em se falando nisso, em se tentando compreender o todo, eu estou fazendo o quê? Aquilo que a gente conversou, Pramana, a compreensão mais abstrata possível, no limiar da manifestação, num esforço de concentração, de entendimento, eu tento visualizar o que é, e certo ou errado, isso que eu vou trazer dessa tentativa de compreensão, vai fazer parte e vai alterar a minha alma, e mesmo a compreensão errada do que seja o abstrato, ela é completamente superior a uma certeza do que seja um astral mais denso. Bonito. Né? Então, nesse aspecto, assim, um pequeno, não é nem um passo, mas assim, é um pé ante pé que cada um faz, no sentido de daí conseguir chegar ao seu caminho de evolução, decidir pelo caminho da iniciação, encontrar o seu caminho adequado, viver todos os dias, buscar esclarecimento das suas dúvidas, tentar melhorar, tentar compreender. Por quê? Porque em compreendendo o invisível, o visível se mistura com o invisível.
em compreendendo o abstrato, o concreto se mistura com o abstrato. Isso é o que é? Isso é um aprestamento. Porque as limitantes que a gente tem hoje são por conta dos sentidos que nós usamos. Usamos 4 sentidos desenvolvidos, o quinto, que é o olfato, está em desenvolvimento porque é da raça-mãe seguinte, né? E depois, num sexto momento evolucional, vem um sentido chamado permeabilidade. Permeabilidade, aí então eu não tenho fronteira. Eu vejo através da porta, eu vejo através da matéria, eu vejo através do som, eu vejo através dos planos. Aí começa a se aproximar do Atiniatiniatati, daí já a matéria com o espírito. Isso seria permeabilidade. Mas isso tem. O homem de hoje tem condição de fazer isso tudo. Claro que sim, claro que sim. Eu digo de maneira geral como característica de humanidade, de raça, que assim, todo mundo nasce com isso, independente de maior ou menor esforço. Sim, hoje não. Hoje a compreensão vai depender de um esforço que você faça no sentido de tentar compreender o abstrato, compreender a matéria, compreender o invisível, compreender o sempre, compreender o todo. Então, isso que se chama de exercício de abstração, na verdade é fazer o quê? É misturar o abstrato com a mente concreta para que ela se aculture, para que daí nela fiquem semeados, né, aqueles bijans que mais na frente um dia vão florescer como o sentido da permeabilidade. É assim que se constrói a humanidade do futuro. Você só me deixou, nessa nossa conversa de hoje, você só me deixou uma dúvida que eu vou dissipá-la agora. Você disse que qualquer tentativa é válida. Então, quer dizer, é que nem uma coisa que eu falo muito, eu prefiro 1% de alguma coisa do que 100% de nada. Sim. Ao mesmo tempo, você disse aqui e já repetiu diversas vezes uma frase do professor. Eu gostaria que você repetisse mais uma vez. Já sabe qual é, né? A pronúncia de uma palavra sagrada sem seu exato conhecimento pouco ou nenhum valor possui. Não é uma incoerência, então? Como é que é isso? Não, essa que eu quero que você explique agora. A pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, quer dizer, pouco ou nenhum. Sim. Não é nenhum. Não é pouco, a palavra, mas ela pouco, serve para qualquer outra coisa. Sim, assim. Pois é, mas veja que não é nenhum. É pouco ou nenhum. De cada 10, 9 nenhum, uma pouco, o somatório desses poucos é um caminho. Então, você acha que, mesmo que eu não saiba o que eu estou falando, vale eu continuar falando, porque o que eu estou falando pode gerar um dia um entendimento sobre o que eu estou falando? Sim, Gregor. É porque você veja, por exemplo, quando então o governo oculto do mundo começa a se mover do Oriente para o Ocidente, e aí então o professor passa de uma situação só de um discípulo, que seria o discípulo Pittis, sucessor de Blavatsky, e Blavatsky diz, ia vir no século XX um discípulo mais preparado que trará provas irrefutáveis da existência da Gupta Vidya. Isso é o que seria a vida do professor até 1899, depois a coisa inteira muda e ele passa a ser uma coisa que ninguém imaginou, né? Quando então há essa transposição desse movimento cíclico para o Brasil, a maneira de atrair aqueles que fariam parte desse primeiro influxo era através do animismo, não é? Foi, está bem na história ali. Ou então Blavatsky, quando tenta fundar, dar o início a esse trabalho da quinta sub-raça nos Estados Unidos, ela funda o Clube dos Milagres. Isso. Dura alguns meses e acaba. Falamos sobre isso. E aí a gente pergunta assim, então, é errado fazer a materialização de alguma coisa para atrair as pessoas para prestarem atenção no que eu estou falando? Se eu quero atrair as pessoas para prestarem atenção em mim, para daí eu me colocar como se fosse diferente e aí eu me aproveitar daquelas pessoas como é que chama? Lográ-las, enganá-las, né? Isso é errado. Ludibriá-las. Se isso é uma necessidade, porque aquele que é o meu discípulo favorito está em estado tal de consciência que só pode prestar atenção caso eu desça até no mundo dele, então daí o professor, né, o instrutor, ele desce até no mundo do discípulo para conversar com o discípulo na linguagem que ele compreenda. Olha aqui, ó, meu filho, vou manifestar aqui, vou materializar para você uma bandeira,
um parafuso, não sei o quê. Nossa, que legal! Onde é que faz negócio? Ah, lá, na Darana. Então, lá no Rio de Janeiro, Buenos Aires, 81, aparece lá, que a gente vai conversar sobre isso no sábado, não sei e tal. Daí você vai, e aí você diminui, com o passar do tempo, a necessidade que ele vai ter do animismo e faz brotar nele a consciência. Mas não haveria uma outra maneira de fazer. De atraí-lo se não fosse através disso. Claro, é a propaganda, a publicidade que a gente vê hoje, continua. Só que hoje ela é usada de maneira... Sim, mas é uma forma de atrair o cliente, essas coisas. E você veja que a publicidade, a propaganda, e mesmo a publicidade de governos, essas coisas assim, né? A retórica de governo, dos que exercem os poderes, ela se faz num código de linguagem muito aquém da capacidade de compreensão do próprio povo, né? Por quê? Porque ela tenta daí deixar o mais rasteiro possível o nivelamento de compreensão, e a pessoa então ela precisa sair de onde ela está e vir aqui embaixo para compreender a mídia e tal. Ela se impede, ela se tolhe, né, de evoluir por optar em viver em um mundo que parece ser mais atraente. Então, às vezes, o que atrai alguém para um caminho de iniciação é um impulso que a mente concreta vai traduzir como sendo de místico devocional. Por quê? Porque ela não tem competência ainda para traduzir que aquele impulso, na verdade, é do eu superior dela mesma, que é antiquíssima. Né? É um antigo com um sapato novo, assim, é um pé antigo com um sapato novo, incomoda pra caramba. Incomoda, isso é um né? termo então, muito assim, bem aplicado. A existência, assim, às vezes, assim, seres antigos com almas novas, né? E o código de linguagem para uma alma nova tem que ser um código de linguagem que ela compreenda. Você tem que fazer o quê? Peraí. Você falou seres antigos com almas novas? Sim, porque... Não são as almas que são antigas? A alma não. A alma que é antiga, poxa. Não, claro que não. A alma ela nasce, cresce e morre. Entrega a experiência, nasce, cresce e morre, entrega a experiência. Agora eu entendi o que você quis dizer. É a forma que se... Mônadas antigas com almas novas. Isso, né? tá bom. Agora eu entendi. Então, é necessário que se tenha muita paciência, ou que não se seja muito crítico, ou se for crítico, pelo menos que seja uma crítica construtiva, para que você dê chance para que aquele bijan, aquela escanda, aquela semente do bem, do bom e do belo, que está naquela alma ainda verde, ela tenha a chance de florescer para um dia vir a ver o sol, que daí o sol é a integração da alma com o espírito. Mas a gente percebe que a gente, às vezes, não seria o termo certo, a gente é cruel, né? Porque muitas vezes a gente se pega no dia a dia, estou falando por mim, né? E outras pessoas que eu vejo, a gente tem a péssima mania de interferir demais nos exatamente, de não só de exigir, como dizer que o que ele professa é besteira, o que ele fala é besteira. Então isso aí é contrário a tudo isso aí que você está falando, né? Porque eu tenho que entender. Pode ser a besteira dele hoje, mas que vai ser o degrau dele Por exemplo, assim, Grego, vamos supor, tem uma pessoa que está dando vazão a todas as suas nidanas e está praticando um crime, ou está enganando os outros, o que seja. Ele vai e se converte em uma religião qualquer, né? Aí a gente vem e julga assim, pô, mas se converter a uma religião, vai ser explorado. Só que daí, para ele, é melhor aquele pouco da religião do que aquele nada que ele tinha. Exatamente. Então tem que ter muita paciência. Lógico, se possível, a gente tem que contribuir para que aquele estágio de escravo seja o menor tempo possível, assim, seja o menor tempo possível para que ele consiga sair dali e ser liberto. Desde que a gente saiba, né, qual é o processo dele. Mas então, nunca ir lá e arrancar ele pelos cabelos, né, porque aí você vai arrumar, na verdade, um inimigo e um fã do erro, né? Então você pega e oferece, olha, pode ser que haja uma outra alternativa, um outro caminho. O que é que você acha? Ouve A, B, C, D. É isso, claro. Isso que você está falando é coisa do capeta, né? Não me interessa. Mas ela ouviu e disse assim, não, o Jorge representa o capeta, né?
Aí um dia, depois de um tempo, eu falei assim, olha, eu li um negócio lá que era parecido com o que você falou. Onde é que você ouviu? Eu ouvi o que me disseram, eu sou discípulo de uma escola de iniciação, tem vagas? Não, não, lá não existe vaga, é aberto, entra quem quer, sai quem quer. Vou ver como é que é esse negócio. Vem, vai ver, não gostei, segue teu caminho, Pronto, vai seguir o caminho. Acabou. Bacana, isso aí. Mas, assim, fruta que amadurece em estufa não tem gosto, dura pouco. Entende? E assim que a gente tem que compreender, tem que deixar que da mesma forma aquela que você vai colher antes dela cair, né? Que ela sem estar madura. Lógico. Você tem que dar tempo para que a coisa em si aconteça, né? Porque, então, lembra do truth, então, é a distância do Sol e a inclinação de cada um. Assim são as medianas e escanas de cada um, né? A distância que eu estou do Sol, qual é o Sol? A compreensão. Quanto mais longe, maior é o meu caminho para chegar lá, mais vidas para chegar até lá, mais duras as minhas vidas e a minha inclinação. Quanto maior a minha inclinação, mais nidanas, mais escandas. É eu que tenho que. E esse jogo, inclinação-distância, dá a velocidade. A velocidade que eu giro diz o mundo onde eu estou, diz a profundidade do meu inferno, né, ou a leveza do meu céu. É bem isso. Olha, me satisfiz, porque eu achei que era isso mesmo. E você achou que ia ser complexo? Não foi complexo, fluiu muito bem. Quando a gente chegou na fronteira de falar do Tuti como espelho e tal, então ali chegou. Mas é muito interessante, pelo menos, para a gente verbalizar, para que um dia se dê mais elementos de compreensão. Pelo menos vai instigar, as pessoas vão procurar. Você soletrou, como é que é a palavra? Eles vão procurar que você saber. Sabe que a compreensão dessa ciência do espelhamento do universo em cada menor partícula, né? Ela é destruidora de nações, destruidora de religiões, porque daí só se firma aquele que professa a verdade, né? E esse é o novo ciclo, onde só a verdade existe, onde a gente vive, onde todos vão viver. Devagarinho nós vamos moldando. Eu tenho certeza, Grego, que a coisa toda vai acontecer para todo mundo. Desde que você seja um ser atemporal, não fique preso no tempo, né? No período, fique dentro do sempre, acreditando que isso dentro do sempre vai ser possível. E quando você cria, ou fala, ou concebe, ou toma como possível a existência do próprio conceito de sempre, você já se coloca em um ponto completamente fora da própria humanidade. É isso aí. Né? E aí, com a potencialidade de criar como humano, como Deva, como divindade, como manifestar, você faz o que você quiser no universo. Isso é magia. Isso é magia. E você começa a viver, você começa a conviver também no mundo que você não vê. Que é o que é o mundo real, né? Exatamente. Dizem os que enxergam, né? Os que enxergam com esse olho físico, com o físico, hein? Estou falando com o físico, não estou falando com o terceiro olho, não. Mas o físico cabe um comentário que assim, o olho físico no momento atual, ele está engendrado para perceber só o que a luz reflete. Sim, mas ele tem condição. Esse, o meu, o seu. Lógico. É porque. Tem condição de ver. É porque do jeito que as coisas são. As cores. O olho, ele pode ver a cor, mas o olho deveria poder ver o som, deveria poder ver o gosto. Perfeito. O ouvido deveria poder ver como mas visão. Ele pode, é isso que eu digo. Não, cada um dos aparelhos que a gente tem, né, dos Gnanendriyanis, que são os 5 sentidos, ele tem condição de atuar nos 7 planos. Como a gente está no quarto indo para o quinto, então, no mínimo, cada um dos sentidos deveria poder exercer a função de todos os outros 4. Então tá, então vou tentar ser, como é que se diz assim? Isso que a gente tem hoje, dentro desses planos que a gente tem hoje, a gente não enxerga nada. Isso que eu quis dizer. Não enxerga, não ouve, não sente, não gusta. Falou tudo. Você não, por assim, quando o professor, então alguém conversava com ele alguma coisa, ele ia materializar alguma coisa, né? Então, toda a própria gênese da matéria
Está ao alcance da mão. Sim, senhor. Não pega quem não quer. Aí pronto, falou tudo, era isso que eu queria dizer. E assim é tudo. Aí, Então, e aí isso vale, Grego, sabe para quê? O paranormal é a pessoa normal. O paranormal é o normal, é aquele que... O paranormal é aquele que só aprendeu a usar um pouquinho do que todo mundo tem e não Perfeito, usa. pronto. Tá aí. Mais nada. Essa compreensão da potencialidade dos veículos que a gente tem agora já no momento, daí permite escolher em qual mundo viver, em qual mundo estar, e da mesma maneira como eu posso ver através da porta, eu posso ver com a visão, eu posso ouvir com a visão, eu posso sentir o gosto com os olhos, sentir o gosto com o ouvido, isso é possível para qualquer pessoa. Então também é possível eu ter acesso, né, ao que existe nesse mundo que não é o mundo da matéria, que são o quê? O mundo astral, o mental, o concreto abstrato, o búdico. Em eu tendo acesso a esses planos, aí então, da mesma forma que eu vou educar os meus 5 sentidos para agir no mundo físico, eu vou educar o correspondente desses 5 sentidos para agir no mundo astral, no mental concreto, mental abstrato, no búdico. O que acontece? O processo de conhecimento ou de aquisição de conhecimento, que hoje depende de eu ou ouvir ou ler e ficar pensando para poder fazer para poder aprender, ele deixa de existir. Não precisa mais ser assim, por quê? Porque eu tenho acesso a qualquer conhecimento, em qualquer plano que eu queira, e opto em qual mundo eu quero viver. Mas para isso que o Jorge está falando, é necessário, isso aí não é mágica. Não, isso é conhecimento. É conhecimento, mas também requer mudança de conduta, de consciência, de hábitos. O conhecimento sem mudança de conduta, Grego, ele se chama arrogância. É importante dizer isso aqui porque não existe a mágica, existe uma série de... Se você pensa que eu vou sentar e vou ler de tudo, e isso aí vai me tornar diferente, sim, você vai ficar pedante, arrogante, e vai achar que sabe você é só um pedaço de biblioteca ambulante e não mudou nada com a pessoa. Obrigatoriamente, ciência de JHS, ciência de professores religiosos, é amor e sabedoria, né? Então você tem que ter conhecimento profundo e tal, mas tem que desenvolver fraternidade. Fraternidade seria uma tradução humana para permeabilidade, usar sua sabedoria e se misturar com todos os outros seres, dando para eles aquilo que você tem. Então você está exercendo os 2 pratos da balança da iniciação, aí então a chance de você ser só um troglodita filosófico, ela diminui muito. E a chance de você ser um místico devocional, ela diminui muito também, por quê? Porque você tem um pouco de conhecimento e um pouco de fraternidade, e assim você consegue ir caminhando. Pronto, perfeito, não podia terminar melhor. Acho que foi maravilhoso, muito bom, muito bom. Tá vendo? Viu como a gente tirou de letra? Não, você vai conduzindo, porque eu não sabia o que eu perguntei só, mas foi bom. Exatamente isso. Acho que nós temos elementos agora, depois dessa nossa conversa de hoje, para a gente poder refletir, pensar, ouvir novamente, ver o que a gente está fazendo, o que foi falado, o que pode mudar na nossa conduta. Fala conduta, é mudança de conduta a primeira coisa, né? Conduta, hábitos, nós temos que mudar isso aqui, não é só a gente ficar... Nós temos que sair do aquário, a gente já conversou, isso, né? Bonito, bela colocação, sair do aquário. A gente fica aquele negócio assim, um aquário, né? Um aquário pequeno, com um bando de peixinho, colocaram o aquário no mar e não avisaram para os peixinhos que era só olhar para cima. Tá, né? Exatamente igual. Só que o peixe ele percebe que daí a água que era no aquário antes, agora já não é a mesma porque ela é mais geladinha, ela está quente quando tem mais luz, então ele tem todos os indicativos que alguma coisa está diferente, mas ele fica dando cabeçada no vidro. Exatamente, não tem coragem de olhar para cima. E diz, mas o que está diferente? E o que está diferente presente hoje? A percepção de tempo hoje ela mudou completamente. Mudou completamente. Isso ontem todo mundo sexta, sabe. Hoje já é sexta de novo. Então, é que o mundo está tão acelerado nessa mistura do visível com o invisível, que a única maneira de se compreender o mundo é sob o ponto de vista de mente abstrata. E o então peixe dando cabeçada no vidro. E a água muda, e aquela coisa toda, ele sente que está diferente, aquela coisa toda, né? E aí reclama o que está diferente, não consegue mais já viver confortável no aquário. Aí um dia alguém fala para ele assim, a consciência dele, o peixe, pô, meu, olha para cima.
Aí o peixe olha, tem um buraco Ô, gigante. caramba, e Um eu não buraco tinha visto isso aí, eu não gigantesco, tinha um buraco visto isso aí. gigantesco. Aí ele pega e Pronto, vai embora. liberdade total, o mundo, tudo aquilo que ele almejou está lá para ele. Mas ele deve ir um pouquinho e ele lembra assim, epa, É. meus irmãos ficaram. Ele volta Ensina o caminho. e aí tem todo um trabalho. Gente, olha, tem um buraco em cima. Não, É, vamos dar A cabeçada. caverna de Platão, poxa. Né? Perfeitamente. Gente, Jorge, muito obrigado, Obrigado mais uma a você. vez. Nossa, Obrigado a gente, você. foi muito bom. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fique em paz, tenha uma boa vida.